Olá, boa noite. Meu nome é Tamires. Vou continuar as lamentações que eu tenho feito referente às abominações que tem hoje dentro da igreja e que estão descritas no livro de Daniel, né? Como eu falei nos outros vídeos, são profecias que se cumprem dentro da história humana. Então não é só para os tempos antigos, ela também serve como instrução para o nosso coração, para que a gente possa se arrepender e se voltar a Deus, porque os dias são difíceis e aquilo que acontece na igreja trazem muitas dores, muito sofrimento, e é preciso que se ouça a verdade, para que pela verdade se possa temer o nome de Deus, né? Ouvindo a verdade, tomem decisões para o seu coração para temer o nome de Deus, né? Porque a igreja ela é lugar de salvação, a igreja é lugar de adoração, é o lugar das pessoas conhecerem a Deus, é o lugar das pessoas serem salvas e não de haverem abominações, né? Então eu comentei no último vídeo que ia continuar falando sobre essas abominações e que elas são escândalos. E por serem escândalos, o Senhor orientou, né, aos seus discípulos que, olha, não tem mais, porque nada que está encoberto não vai ser revelado, nem oculto que não haja de se saber-se. Então, assim, todos iriam saber a verdade, todos poderiam saber a verdade através dessa palavra. E através da nossa decisão do nosso coração de obedecer a Deus, a gente pode declarar, né, revelar essa verdade que o Senhor ensinou ao nosso coração, nos telhados, para que outras pessoas também apliquem no seu coração diante de Deus, principalmente quem está dentro da igreja, e outras pessoas que queiram conhecer a Deus, saibam que Deus é um Deus que está com os seus olhos sobre nós, que Ele ama a humanidade e que ele sabe quem nós somos. Por isso ele deixou a verdade, por isso ele disse para todos os seus profetas o que iria acontecer, né? E tem profecias na Bíblia que elas são revelações das motivações e pecados e assolações que vão se repetindo por gerações. Mas se a gente for estudar as profecias, nós vamos entender que tudo tem um tempo, que tudo tem o seu cumprimento, né? Então existem profecias que são escatológicas, que parte delas se cumprem na atualidade, não nos tempos antigos, como eu li em Apocalipse 10, que o Senhor fala: nos dias do sétimo anjo vai se cumprir todas as palavras que eu disse aos meus profetas. Então eu queria continuar falando sobre a meretriz, que a gente estava lendo em Ezequiel 16, e que eu comentei que ia se repetir a história das prostituições, das prostituições de Israel, iria se repetir no capítulo 23. Lendo o capítulo 23, a gente consegue entender que Deus revela ao coração de Ezequiel a história de duas irmãs, que eram duas meretrizes, que elas eram filhas da mesma mãe e que elas saíram para se prostituir no Egito, né? O Senhor fala que elas saíram para se prostituir no Egito e prostituíram-se desde a sua mocidade. E aí o Senhor começa a contar detalhes da prostituição. Essa profecia, ela é como se fosse uma alegoria de cidades. Lembra que eu falei que cidades são representações de circunstâncias ou do caráter espiritual, das decisões do coração de uma pessoa? Então, é uma alegoria de duas irmãs. Uma chama Oolá, que representa Samaria, e a outra Olibá, que representa Jerusalém. Então, assim, a profecia em si continua falando das abominações de Israel. Só que, fazendo uma comparação, uma analogia para os dias da atualidade, essas abominações continuam acontecendo nos dias de hoje. Nos dias da atualidade, e não é lá em Israel territorial, não é lá em Israel territorial, é na igreja.
na igreja nos 4 cantos do mundo. Então, assim, se a gente for estudar as profecias, a gente começa a entender o que Deus estava falando por gerações. E se a gente for ler Apocalipse, a gente vai entender mais ainda, porque ele realmente é um livro de revelações. Porque lá vai falar sobre as abominações, vai falar da grande prostituta, vai falar do copo, né? Não tem um copo, o copo que embriaga a Babilônia, lá também vai falar. Então vai explicando tudo e explica o final da humanidade e a salvação do povo de Deus, a salvação daqueles que conhecem a Jesus Cristo. Então a gente consegue entender e compreender claramente. Eu vou continuar falando no próximo vídeo, então só para a gente entender, eu vou continuar falando sobre essas duas meretrizes e que essa profecia ela tem cumprimento hoje, na atualidade, nos 4 cantos do mundo. Obrigada.